Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já jogou algum jogo no celular. E eu preciso te falar que a vida cristã ela é exatamente desse jeito. Ela é um videogame. Ué, como assim ela é um videogame? Você quer entender um pouquinho sobre isso? Bora, fica no vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Fala galera, eu me chamo Luiz Gomes, você está no Verdadeira Liberdade, um canal onde nosso intuito é compartilhar a verdade do reino através de Jesus Cristo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre videogames, sobre jogos, um assunto que está tão na moda constantemente, acho que é um assunto que nunca sai de moda. E como nós já falamos, todo mundo já jogou um videogame na vida, todo mundo já jogou algum jogo na vida, seja o joguinho da cobrinha no celular, todo mundo já jogou. E o interessante é que na maioria das vezes, sabe, na maioria dos casos, esses jogos, eles têm as suas fases assim que eles precisam, a gente precisa chegar e fazer alguma coisa para mudar um nível, seja vencer um chefão, seja vencer uma luta especial, seja vencer algum time, seja fazer alguma coisa. Os jogos eles nos ensinam isso. E é muito interessante, assim como várias outras coisas na vida. Jogos também têm muito a nos ensinar. Parece uma coisa banal, uma coisa, sabe? Nossa, são só jogos, né? Afinal de contas, mas existem coisas fantásticas por trás disso que podem nos ensinar. E sabe, como nós já falamos no começo, isso está na Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá no final. Nós vamos falar como assim está na Bíblia jogos. Está assim, nós vamos entender um pouquinho mais como a vida cristã se assemelha aos jogos. Mas antes disso, eu quero te pedir que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa comentar nesse vídeo, curta esse vídeo também. E se inscreva no canal, vai estar nos ajudando muito a continuar compartilhando a verdade do reino. Mas voltando, como nós estávamos falando, os jogos eles nos ensinam algo fantástico. Todos os jogos eles têm os seus chefões, eles têm as suas fases, e a Bíblia nos ensina justamente isso. A palavra nos diz que a aurora do justo brilhará de glória em glória, até ser dia perfeito. Caramba, isso é fantástico quando a gente começa a olhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, sabe, ela é mais atual do que, como nós sempre falamos, é repetitiva. A Bíblia é mais atual do que, sabe, uma matéria que a gente possa abrir na internet em qualquer lugar. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue analisar a nossa vida moderna, a gente consegue aprender tantas e tantas coisas. À luz da Bíblia, simples jogos se tornam um ensinamento grandioso, como nós falamos desse versículo. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã é de glória em glória. Temos que entender que, sabe, nós vivemos momentos, cada momento diferente. Nossa vida ela não é feita só de montanhas, também não é feita só de vales. A nossa vida ela é uma luta constante. E, sabe, as lutas elas não são ganhas todos os dias, não, muito pelo contrário. Sabe, uma batalha ela é vencida muitas vezes em apenas uma noite. Todas as outras batalhas que existiram, elas foram uma preparação e foram necessárias para chegar até aquela vitória. Nós temos que entender que na vida nós só vamos conseguir alcançar essas vitórias se nós batalharmos essas batalhas do dia a dia. Mas nós temos que ter algo em mente. Nós não podemos batalhar essas batalhas da mesma forma todos os dias. Nós precisamos entender que precisamos fazer coisas diferentes. Cada batalha vai exigir uma estratégia diferente. A gente nunca vai vencer uma outra batalha de amanhã, do dia seguinte, com a estratégia de hoje. Nós precisamos ser estrategistas, precisamos ter estratégias diferentes. Como a gente, sabe, estava falando lá no começo do vídeo, como nós falamos no título desse vídeo, na thumb, Deus ele quer que você passe de fase. Deus ele quer que a gente passe de fase. Deus ele quer que a gente vença nossas batalhas. Deus ele quer que a gente venha ter estratégia e a gente vença essas batalhas. O problema todo está que muitas vezes parece que a gente não quer mudar de fase. Como nós falamos, videogame nos ensina algo muito interessante. Videogame nos ensina justamente isso. Nós precisamos ter uma estratégia para vencer a fã daquela fase, vencer aquele mapa que a gente não explorou ainda. De alguma forma precisamos ter uma estratégia diferente. E quando chega aquelas fases finais, aquele momento onde a gente está quase indo para um outro nível no jogo, a gente sempre vai se deparar com um desafio. Dessa mesma forma é a nossa vida. Nós sempre vamos ter esse desafio. Nós não podemos ficar na mesma fase. E entender isso é fundamental para que a gente possa realmente ter uma vida melhor, a gente possa conquistar, a gente possa fazer algo a mais para o nosso Deus. Deus ele quer que eu e quer que você mude de fase. Mas talvez você está se perguntando aí, caramba, mas que fases são essas que eu preciso vencer na minha vida? Nós vamos falar disso, olha só que interessante. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo, Deus me dá paciência, Deus me dá amor, Deus me dá isso, me dá aquilo. E nós achamos que muitas vezes Deus vai pegar para a gente, vai fazer como um videogame, né? Nesse ponto, Deus não vai fazer dessa forma, vai pegar e vai jogar um pacote, pluk, e aquele pacote vai vir sobre a nossa vida e a gente do nada. A gente não tinha paciência, não tinha amor, não tinha perseverança do nada. A gente vai passar a ter perseverança e passar a ter amor.
Só que Deus ele não faz dessa forma, Deus faz muito pelo contrário, para que a gente possa desenvolver esse amor, essa perseverança, dando esse exemplo, nós precisamos o quê? Estar no jogo da paciência e no jogo do amor. Deus ele vai fazer o quê? Vai colocar a gente naquele momento, naquela situação, com pessoas que a gente precisa exercitar justamente a paciência, o amor e aquilo mais que a gente quer. E é nesses momentos de exercitar tudo isso é que a gente se depara com os chefões, sabe? O que pode ser o chefão? Muitas vezes o chefão da nossa vida, o chefão do nosso jogo que nós estamos jogando para que a gente possa mudar de nível na nossa vida, que Deus possa nos levar a ter aquilo que a gente tanto quer. Muitas vezes o chefão é uma pessoa, é uma situação, não que a pessoa ela é uma pessoa ruim, não é isso. Mas é que muitas vezes as pessoas e as situações elas são usadas por Deus justamente para nos exercitar, para que a gente possa desenvolver na nossa vida aquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto ora a Deus. Deus vai colocar aquela pessoa que tu precisa ter paciência, vai colocar aquela pessoa que você precisa ter amor, para que a gente possa fazer o quê? Naquele momento fazer a prova, naquele momento jogar o jogo da vida e conseguir passar de fase. E muitas vezes nós somos reprovados nessas provas que Deus coloca a gente. Nós oramos tanto, pedimos tanto a Deus, mas a gente não entende justamente aquilo que Deus tem feito. A gente não consegue discernir como Deus ele trabalha. E a gente acaba jogando o jogo de modo distraído. Sabe quando a gente entra no celular para jogar algum joguinho só para passar o tempo? A vida ela não pode ser jogada para passar o tempo. Nós precisamos estar consciente, entendendo aquilo que a gente está passando. Porque se a gente não entender, a gente não vai conseguir mudar as coisas da nossa vida. A gente vai continuar sempre tendo o mesmo resultado. Deus ele muitas vezes está lá de cima, sabe? Colocando o jogo para a gente jogar e nós não estamos passando de fase. A gente está jogando o jogo da mesma forma. A gente está, sabe, distraído, deixando as oportunidades passar e não conseguindo mudar o nível da nossa vida. Quando o chefão aparece, o que a gente faz? A gente continua jogando o jogo distraído. Então a gente faz o quê? A gente erra, a gente perde o jogo e começa a jogar tudo de novo. Então a nossa vida fica tão agarrada. Já se perguntou nisso? Muitas vezes a gente para assim e fala, poxa, por que minha vida está tão parada, está tão agarrada, parece que nada acontece. Parece que eu estou fazendo a mesma coisa sempre, porque nós estamos tendo as mesmas atitudes. E toda vez que a gente vai se deparar com o chefão daquela fase na nossa vida, a gente perde. Porque nós estamos muitas vezes jogando o jogo de forma distraída. Não joga o jogo da vida de forma distraída. Não joga aquilo que Deus tem te prometido de forma distraída. Mas encare as coisas com atenção e com a dedicação que é necessária. Porque só assim a gente vai conseguir de verdade mudar as coisas. Sabe, você entende agora porque tantas pessoas cheias de potencial, sabe? A gente olha tantas vezes as pessoas e fala assim, nossa, essa pessoa tem tanto potencial em Deus. Sabe, nós entendemos agora, eu e você entendemos agora, porque pessoas cheias de potencial parece que nadam e morrem na praia, não chegam a lugar nenhum. Parece que aquele potencial nunca é alcançado plenamente. Parece que a pessoa fica sempre, alcança um teto e não passa dali e fala, nossa, essa pessoa tinha tanto para fazer. Mas parece que ela do nada, assim, ela não chegou em lugar nenhum. E eu tenho certeza que você não quer ficar parado. Eu tenho certeza que você não quer ser essa pessoa que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, ela tinha tanto potencial, mas não chegou em lugar nenhum. Porque não adianta a gente ter só potencial, a gente ter um bom avatar no jogo, a gente ter um bom personagem com uma boa armadura, com uma boa arma. Não adianta se a gente não usar da forma correta. Precisamos entender o jogo que Deus tem nos colocado para jogar. Precisamos colocar as armas de forma certa. Precisamos usar as armas de forma certa. A palavra nos diz justamente isso. A palavra fala que Davi, quando foi lá lutar contra Golias, queriam colocar nele a armadura de Saul. Só que ele não coube naquela armadura não era para ele. E ele foi jogar o jogo com algumas pedras somente. E essas pedras foram suficientes para que ele pudesse vencer aquele momento. Ele não precisava mais do que aquilo. E muitas vezes a gente quer jogar o jogo só achando que, sabe, ter potencial, ter promessa vai nos levar para algum lugar. Não, a gente precisa ter atitude em relação a tudo isso que temos na nossa vida. Temos que ter atitude em relação ao avatar que nós temos. Se as pessoas julgam que a gente tem potencial ou não, não importa. Temos que jogar o jogo da forma que tem que ser jogado, de forma correta, de forma atenta, não distraído. Então entenda, analise, joga o jogo da tua vida de forma atenta, porque temos a certeza que assim a gente vai conseguir vencer o chefão e vamos conseguir mudar de fase. Novamente eu peço a você, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, comente nesse vídeo, envie para um amigo e se inscreva no canal. Você vai estar nos ajudando muito a continuar esse projeto e continuar compartilhando a verdade de Jesus, a verdadeira liberdade de Jesus que liberta. E até um próximo vídeo.